Olá, Teresópolis. A partir de agora, você confere o boletim direto da redação aqui da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis. A gente começa falando para você de uma operação que chegou até Teresópolis, né, deflagrada também aqui na cidade. Foi um dos alvos de uma grande operação que foi realizada tanto pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal e a Corregedoria da Receita Federal, o Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita. A operação denominada Armadeira 2 foi um desdobramento da operação deflagrada em outubro de 2019 com o mesmo nome e cujo objetivo foi desarticular um esquema criminoso de arrecadação de propina no âmbito das fiscalizações fazendárias federais no estado do Rio. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, 46 mandados de busca e apreensão nas empresas e residências de envolvidos no esquema. Auditores federais, empresários e contadores. Uma empresa de Teresópolis está entre as investigadas e foi vistoriada nesta quarta-feira. Porém, devido ao sigilo nas investigações, não foram divulgadas mais informações sobre esta ação aqui em Teresópolis. Então tá aí, Teresópolis mais uma vez, infelizmente, tendo que ser alvo de uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal também. Agora a gente fala para você sobre um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira em Hermitage. Foi um motociclista que acabou sofrendo uma queda, né? Não foi dito aí, não foi passado pelas autoridades como que ocorreu exatamente esse acidente, mas como você viu ali, o motociclista caído ali logo na entrada da rua Manuel José Lebrão, aliás, logo na entrada de Hermitage, né? Na rua Manuel José Lebrão, próximo ali a outra entrada que tem ali também para o Vale Paraíso. Você está vendo aí esse trecho onde o motociclista caiu e a gente vê que, apesar de asfaltado esse trecho aí da Manuel José Lebrão, é um trecho muito ruim, né? Tem ali uma construção de um condomínio, tem muita terra, olha, vê ali a terra acumulada, a sujeira, tem também material ali de obra no meio do caminho e o motociclista, apesar dessa queda e desse acidente, passa bem, né? Ele estava consciente no momento do atendimento, os bombeiros foram lá, atenderam bem ali com as ambulâncias e, de acordo com as informações do repórter Cacau que esteve no local, o motociclista passava bem. Outro acidente ocorrido também registrado, dessa vez pelo repórter Paulo Vicente, ali na rodoviária, aconteceu mais um motociclista sofreu uma queda, só que do outro lado ali da pista, em frente à rodoviária. A gente pode ver aí também que o pessoal foi ali atender, esperar e ajudar o motociclista enquanto aguardava o atendimento das equipes de resgate. É importante salientar que realmente é preciso aguardar a pessoa ficar deitada ali, não se mover para não ocorrer nenhum tipo de sequela. Tem que esperar os bombeiros que estão especializados no resgate para recolher a pessoa corretamente, não sofrer nenhum tipo de problema decorrente, né, de uma retirada errada, enfim, não tente levantar, remover a pessoa, né, só ajude ali a controlar o trânsito. Agora a gente fala sobre uma situação muito preocupante. Você deve ter acompanhado, ouvido falar em algum momento nesta semana que a Covid-19 está avançando em todo o país, depois de uma queda grande, né, notada dos números, estava baixando em todo o país, de repente começou a subir de novo e preocupando as autoridades. Assim como na Europa, que está bem pior, claro, num ritmo já chamado de segunda onda, aqui no Brasil ainda estamos nessa primeira onda que ganhou novo fôlego, pelo jeito, em vários locais do país. E a informação preocupante que a gente recebeu aqui é do governo do estado. De acordo com o painel do Covid-19 relativo a Teresópolis, lá no governo do estado, Teresópolis registra mais 10 mortes relativas a Covid-19, né? São 189 mortes agora, de acordo com o governo do estado, o boletim do governo estadual, divulgado nesta quarta-feira. São 189 óbitos por Covid-19 no município. O painel de Teresópolis ainda não foi atualizado, de acordo com o que a gente acabou de verificar até este momento, estava em 179 óbitos confirmados. Então a gente aguarda aí para conferir, mas o estado está atualizado e é quem repassa as informações para o município também, né? Já que em primeiro lugar no estado, o laboratório informa ao estado e em seguida passa para as prefeituras, né? Então, preocupante, é necessário a gente saber também que as pessoas que atualmente precisam de UTI estão sendo transferidas para a Volta Redonda. A UTI está lotada em Teresópolis, já não tem mais vagas, já estão caindo no sistema
de regulação e sendo levadas para a Volta Redonda, mas o que a gente vê nas ruas de Teresópolis é uma situação complicada, porque as pessoas estão deixando de usar máscara, estão fazendo aglomeração, estão fazendo festa, churrasco, eventos e não estão nem aí, mas os números estão subindo e preocupando. É importante que as pessoas se conscientizem que a pandemia não acabou, pelo contrário, é muito preocupante. Agora a gente fala sobre o falecimento de um teresopolitano muito conhecido nas redes sociais, muitas pessoas lamentando a morte do Plínio Tourinho, ele que estava internado no Hospital das Clínicas desde o dia 13 de outubro com pneumonia e doente desde 5 dias antes, quando procurou o Pedrão com sintomas que acreditava ser de Covid. Morreu na tarde desta quarta-feira, né? O Plínio Tourinho, que tinha 56 anos. O velório que ocorreu, então, na funerária Elcio Berlim, e o sepultamento vai ser nesta quinta-feira, na manhã desta quinta-feira, no cemitério Carlinho da Berlim. Nascido em janeiro de 64, Plínio Lúcio Machado Tourinho Júnior era engenheiro civil, perito judicial, atuando em engenharia forense, meio ambiente e em planejamento e gestão de trânsito, natural de Resende, e há 13 anos morava em Teresópolis, casado com Maria Rita, pai de Carlos e André, avô de Mariana Tourinho. Usava seus conhecimentos para opinar e orientar sobre problemas da cidade, assinando textos na imprensa e participando de debates em programas de rádio. Então está aí o nosso sentimento da família do Plínio Tourinho, uma perda aí para a cidade, uma pessoa atuante, militante na questão política, trazendo suas opiniões para tentar contribuir com a situação da cidade, né, movimentar as opiniões aí nas redes sociais, principalmente, muita gente conhecia o Plínio, então nossos sentimentos da família. Trazemos agora para você uma informação importante, um alerta vindo de uma agência bancária aqui de Teresópolis, que existe a circulação de notas falsas em Teresópolis, já desse novo modelo de R$200. A gente traz um vídeo para você que foi feito justamente por um funcionário de uma agência do Bradesco aqui de Teresópolis, alertando para essa situação. Aí galera, acabei de falar com vocês da nota de 200, ó. Pegamos uma aqui agora no Bradesco, tá? O Ricardo aqui, agência 3462 Teresópolis, Avenida Delfim Moreira. Acabamos de pegar, por coincidência tinha acabado de postar o vídeo. Olha essa de 200 falsa, como que ela brilha. Agora eu vou pegar uma verdadeira para vocês compararem, ó. A verdadeira tem essa sombra, tá vendo? Então fique esperto porque já está circulando em Teresópolis. Valeu, galera. Um abraço aí. Então é bom ficar de olho, né? R$200 realmente faz muita diferença, então todo cuidado é pouco. Na dúvida aí, você peça para a pessoa te pagar com 2 notas de 100, 4 de 50, não pega de 200, porque perder um dinheiro assim é muito complicado, muito difícil. Imagina nos dias atuais, R$200 é muito dinheiro. Agora a gente vai falar para você sobre uma outra situação, uma outra denúncia envolvendo Teresópolis. Desta vez é um ex-secretário de saúde que foi denunciado por uma investigação que está ocorrendo sobre uma contratação de OS na UPA de Teresópolis. Você vê aí nessa capa do Jornal de Teresópolis, na época, né, que essa situação é de 2016. O MP do Rio de Janeiro ajuizou a ação contra o ex-secretário por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis, ajuizou essa ação de improbidade administrativa contra 5 pessoas e a OS da época, acusados de irregularidades na contratação de serviços para a UPA e o Programa Saúde da Família do município. De acordo com as investigações, em 2016, ao assumir o cargo, o secretário municipal de saúde de Teresópolis, Júlio César de Oliveira Ambrósio, promoveu licitação para a contratação de uma OS com vistas a gerir a UPA e o Programa Saúde da Família, né, os PSFs, só que, no entanto, no edital só havia indicações das unidades de saúde da família existentes e da quantidade de atendimentos que ocorriam, sem estabelecer metas por parte da OS vencedora do pleito. Além disso, o ex-secretário não verificou que a organização social escolhida, no caso a BBC, representada, né, que pelo também o seu diretor lá também foi denunciado, enfrentava problemas em outros contratos de gestão lá na época, né? Havendo inclusive ajuizamento de ação por improbidade administrativa também, em face da OS, no município de Bragança Paulista. Então, está aí mais uma situação que a gente verifica, que a saúde de Teresópolis sendo utilizada de acordo com o Ministério Público Federal para
utilização errada, né, das suas formas. A improbidade administrativa é uma questão muito grave que ocorre com muita frequência, infelizmente, e a gente vê que o Ministério Público Federal pode demorar 1 ano, 2, 3 anos, nesse caso até 4, mas vai atrás e os responsáveis por utilizar de forma errada o nosso dinheiro público, utilizar de forma errada toda a gestão pública, acaba pagando, acaba sendo denunciado, o Ministério Público vai atrás, às vezes até a Polícia Federal, enfim. Então, demora, mas às vezes a gente consegue essas vitórias de conseguir chegar. Mas nessa situação aí a gente sabe que é uma ação que tem contra o ex-secretário, ele pode inclusive no futuro provar aí a sua inocência, enfim, a gente só está trazendo essa notícia da denúncia que está sofrendo contra o ex-secretário, contra o S e outras 5 pessoas. É uma fase ainda de investigação, de ajuizamento de ações, mas que futuramente ele pode até provar a sua inocência. Mas o importante é que o Ministério Público está atuante e continuará atuante contra essas ações de improbidade administrativa que possam ocorrer. Agora a gente vai falar sobre eleições, né? A gente está trazendo aí o panorama nesta semana no Jornal Diário de Teresópolis, na Diário TV, sobre o panorama novo que surgiu nessas eleições, principalmente na Câmara de Vereadores, que houve uma grande renovação. Apenas 4 vereadores retornaram, né? Conseguiram a reeleição e com isso 10 novatos surgiram na Câmara e 5 estão retornando, né? De outros tempos, né? Que tiveram uma oportunidade, mas é de se salientar que, apesar de nós termos uma vereadora nova, a Érica Marra, né, nós não tivemos mais outras representantes do sexo feminino. As mulheres não estão conseguindo converter em vagas na Câmara o domínio que elas têm na população, né, o predomínio que elas são, mais que 50% da população é de mulheres, então seria importante que a representatividade se fizesse também nos cargos, né? Mas é o que não acontece por enquanto, né? As mulheres estão entrando aos poucos na política. Atualmente a gente sabe que os partidos conseguem mais cooptar, não é a palavra correta, né? Mas chamar mulheres para participar, mas sem o intuito mesmo de ganhar, mesmo para poder formar o número mínimo de mulheres que é necessário pela Justiça Eleitoral. Então ainda não estão entrando com aquele vigor, com aquele interesse tão grande. A gente espera que nas próximas eleições isso aconteça. E no Jornal Diário de Teresópolis, da edição desta quarta-feira, a gente trouxe justamente uma matéria falando sobre essa situação da vereadora eleita e das demais, o que aconteceu. A gente traz para você aí a votação da Érica Marra, que nessa matéria, né, das 143 que disputaram as eleições, concorrendo com 314 homens, apenas a Érica Marra conseguiu se reeleger. Ela, subsecretária de Esportes do município, do PSD, obteve 1.221 votos. Outras 2 mulheres foram muito bem votadas, as professoras Maria Bertoche, né, do PSOL, e a Carol Quintana, também do PSOL. Elas receberam, sim, de 980 votos para Bertoche e 773 votos para Carol Quintana, essa que você vê aí. Porém, o partido não obteve um número suficiente de votos para conseguir pelo menos uma cadeira na Câmara Municipal. Elas conseguiram mais votos que vários vereadores que foram eleitos, né? 980 e 773 é mais do que vários vereadores que entraram aí, até com 600 e poucos votos. Então, elas, de acordo com esses números divulgados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, no final da noite de domingo, a gente vê que dos 82.510 votos válidos computados em Teresópolis, apenas 11.066 foram para candidatas, né, para mulheres que se candidataram, representando 13,4% do total computado pelo TSE. Então, as mulheres precisam aí, participar mais, né, para se representar mais. E a gente tem aí a Érica Marra, que também vai conversar com a gente aqui, vai dar uma entrevista para falar sobre a expectativa do seu mandato, sobre essa votação, até sobre essa situação das mulheres aí na política. Vamos conversar com ela também aqui, como a gente está fazendo com todos os vereadores eleitos para o próximo mandato. E, inclusive, agora a gente vai trazer para você a entrevista com mais um vereador. A gente conversou com o Fabinho Filé e agora, neste boletim, a gente traz para você a entrevista com o Gustavo Simas. Ele que é um novato, né, conseguiu logo na sua primeira candidatura se eleger vereador de Teresópolis. A gente traz agora para você a entrevista que ele fez com ele, que a gente fez com ele, né, a gente trazendo aqui mais um candidato.
Lembrando que a gente está fazendo convite a todos os vereadores eleitos aí para a próxima legislatura, os que vierem aqui, a gente vai poder falar e trazer para vocês os projetos, os planos e tudo que eles têm a falar sobre essa eleição de 2020, né? O que a gente pode esperar. Afinal de contas, são 19 vereadores que estarão no próximo mandato. A gente começou justamente conversando com o Gustavo Simas, do PSL, perguntando a ele como é que foi essa eleição, né? Ele que a gente trouxe aqui também um momento de comemoração, ele chorando, agradecendo. Então perguntamos a ele como é que foi essa campanha. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a milhares de pessoas em Teresópolis que compareceram às urnas, cumprindo o seu papel como cidadão. E nesse momento, as pessoas não podiam estar votando no Gustavo, porque tinha lá o seu compromisso também com o seu candidato, mas de uma certa forma estava na torcida. E eu costumo dizer o seguinte, que aquelas pessoas que torcem pela gente é porque elas acreditam que a gente pode sim desenvolver um bom trabalho, a gente pode sim representar elas. E isso me deixa muito emocionado, me deixa muito feliz, porque eu tenho apenas 25 anos, desde os meus 19 anos, que a gente desenvolve um trabalho como líder comunitário. Depois a gente avançou como presidente da Associação de Moradores, colocamos o nosso nome novamente para reeleição, ninguém colocou chapa contra, e continuamos trabalhando pela comunidade. E hoje, nesse momento, nesse período, na verdade, a gente colocou o nosso nome à disposição do povo teresopolitano, e principalmente pela minha região, meu dom, que pôde me confiar quase 300 votos. A gente diz aí 50%, porque a gente teve 631 votos. Então, assim, é muito gratificante de ver que a comunidade, sim, abraçou a nossa campanha, abraçou o nosso projeto. E não é porque foi a minha campanha, não. Foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha com projetos, uma campanha levando, na verdade, o que a cidade esperava. Algumas pessoas me cobraram no início por que eu não tinha lançado os projetos. E ali naquele momento eu entendi que não era o Gustavo impor, era o Gustavo ouvir, observar o que a sociedade esperava da gente. E aí sim, com 20 dias de campanha na rua, a gente pôde criar os projetos em cima daquilo que a gente estava ouvindo. E isso é muito gratificante porque a gente acertou em várias coisas, tivemos muitas dificuldades, como qualquer um, uma campanha apertada, uma diferença de 39 votos, muito respeito aos concorrentes da nossa chapa PSL Teresópolis. Como primeira vez como candidato, a gente conseguiu sair vitorioso, isso é muito feliz. Líder comunitário na Câmara. Tá, então, a primeira pergunta que a gente fez para o Gustavo Simas, ele fazendo essa menção dele ser um líder comunitário, que a felicidade que é ele poder, como líder comunitário, presidente aí da Associação de Moradores lá da Coreia, meu dom Coreia, ele é especificamente da Coreia, então dizendo que isso foi muito especial para ele. E por conta disso, alcançando já na sua primeira eleição mais de 600 votos, são mais de 600 pessoas que acreditaram nele, fora outras pessoas que ele mesmo falou, que não votaram nele, mas que incentivaram e continuam incentivando e que moram lá também na Coreia e de outros bairros, enfim, já que ele também teve uma grande votação, inclusive no centro da cidade. E eu perguntei para ele qual é a expectativa, qual é o planejamento para ele poder honrar todos esses votos que ele recebeu e toda a expectativa que ele tem para o seu mandato. Eu acho que a gente precisa, tenho certeza, que a gente precisa sim ouvir a sociedade, o nosso mandato é um mandato coletivo e será daí o avanço para qualquer medida, para qualquer ação. Eu acredito que a Câmara Municipal, acho que ela tem que criar um conselho, tem que criar alguma coisa para poder ouvir as associações de moradores, porque elas estão ali ligadas diretamente no dia a dia com os problemas da comunidade. Então, se a gente encurtar esse relacionamento, a gente pode sim desenvolver ações junto ao Executivo, para poder conseguir avançar com os projetos. Está aí o Gustavo Simas, do PSL. Ele que, apesar de, ele já é um cara que já é casado, já tem família, já tem filho, enfim, mas ele tem apenas 25 anos e representa a juventude na Câmara. E com isso, ele afirmou também, até perguntei a ele, se ele acha que esse mandato dele
vai fortalecer a ideia nos jovens de também fazerem parte da política de Teresópolis, porque a gente sabe que a média de idade na Câmara, nos últimos mandatos aí, que a gente tem acompanhado pelo menos, é sempre de pessoas com uma idade maior. E ele, com 25 anos, trazendo essa juventude para a Câmara, se isso, para ele, é uma forma de trazer mais jovens para a política. Os jovens na cidade têm que começar a entender que a política faz parte da gente. A gente não pode se omitir. A gente caminhou muito e eu dizia por aí que o mal só vence quando o bem é tímido. Então nós, pessoas de bem, jovens, tem que passar a se interessar pela política. É muito importante a juventude estar no processo político, no processo que eu acabei passando, e a sociedade acabou votando com a gente, os amigos, as pessoas que acreditavam no trabalho que a gente acabou desenvolvendo. E esteve aí esse resultado maravilhoso, primeiro mandato, 25 anos, líder comunitário. Me formei também no Exército Brasileiro como paraquedista militar, uma disciplina que eu vou levar para o resto da vida. Isso é muito gratificante nesse momento, como jovem, chegar à Câmara dos Vereadores. Então, eu acho que a gente quebra aí alguns paradigmas e talvez aí despertar na juventude esse interesse pela política. E vocês aqui têm voz, pode ter certeza disso. O vereador eleito Gustavo Simas também falou com a gente a respeito do que ele pretende fazer na Câmara para não acabar incorrendo no que aconteceu nos últimos mandatos. A gente tem visto que nos últimos mandatos, nas últimas legislaturas aí da Câmara, todos os vereadores acabam saindo com uma imagem não tão boa quanto entraram, Principalmente nessa última legislatura, como a gente repete aqui, apenas 4 se reelegeram, e mesmo os que se reelegeram, enfim, todos que se candidataram nessa reeleição acabaram perdendo muitos votos, alguns perderam até 1000 votos, enfim, todos perderam muitos votos, mostrando uma receptividade negativa na situação geral da Câmara, na visão geral de como a população vê esses representantes do Legislativo. Então, perguntei para ele o que ele pretende fazer para que o seu mandato siga um caminho ascendente, que ele não incorra nisso aí, nessa situação de acabar vendo perder seus eleitores. A gente encontrou uma dificuldade muito grande enquanto presidente da Associação de Moradores, Então, eram os problemas que a gente tinha que saber gerenciar. E dentro da Câmara de Vereadores, com essa renovação, sem os vícios políticos, a gente teve 15 nomes, o bloco da renovação, vamos dizer assim. A gente tem que saber aproveitar esse momento, essa oportunidade, e saber conduzir da melhor forma possível, junto ao Executivo, que teve uma aprovação, mostrou na urna, todo mundo falou que ia dar 45, que deu mesmo, 45 mil votos. Então, nesse momento, a Câmara de Vereadores tem que, de uma certa forma, contribuir. Eu gostaria até de alertar que a Câmara está com uma dificuldade na questão do orçamento, e nós, vereadores, esse bloco da renovação, junto com os outros também, os 19, tem que sentar, conversar sobre esse atual orçamento para fazer aí uma redução, porque senão não vai ter condições de sustentar. Então tem que ter uma conversa entre o Executivo e o Legislativo para poder alinhar isso, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive. Então acho que algumas coisas tem que alinhar e aproveitar esse momento, e a cidade espera isso. E com certeza podem contar comigo. E o Gustavo Simas também aproveitou, finalizando essa entrevista, para agradecer a população, tanto que votou nele, quanto as pessoas que estão incentivando a ele, parabenizando pelo seu mandato. Eu gostaria de agradecer a Teresópolis pela oportunidade, agradecer principalmente a minha comunidade, que me acolheu com muito carinho, desde os meus 19 anos. As pessoas às vezes perguntam, quem é Gustavo Simas? Então, Gustavo Simas é um líder comunitário, presidente da Associação de Moradores da Coreia, inserimos a nossa comunidade no roteiro de obras, de atenção básica da Prefeitura, e agora, como vereador, eu quero inserir todas as comunidades dentro desse roteiro. Nenhuma comunidade vai ser esquecida. Eu lembro, como se fosse hoje, alguns dias atrás, eu caminhando com as pessoas e falando, olha, em janeiro e fevereiro eu vou estar aqui conversando com vocês, agradecendo primeiramente pela oportunidade e colocando o meu nome e o meu mandato à disposição. Porque a gente não chegou lá sozinho, a gente chegou junto. Tá, esse foi o Gustavo Simas, vereador eleito pelo PSL. A gente continua aqui com a série de entrevistas
com os vereadores eleitos de Teresópolis. Você vai conferir sempre aqui no nosso boletim e durante a nossa programação. Com isso, a gente agradece muito a sua audiência, encerrando aqui esse boletim e lembrando a você que o nosso jornalismo está aí no site netdiario.com.br, 24 horas por dia para você acessar e ficar bem informado. Acesse também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação com outras informações. Até a próxima!